A deputada Zanata criticou o voto distrital misto. Eu também critico, eu tenho um monte de problema. Apresentamos seu vídeo e ela disse que fortalece o coronelismo, entregando o distrito aos prefeitos e vereadores. Como se hoje não tivesse, né? Como é que é hoje? Está dominado pelos prefeitos e vereadores, né? Coronelismo lá na região. Hoje já é assim. O voto distrital misto não vai entregar isso. Tá? O voto distrital misto vai criar um zoneamento na região, tá? E vai entregar para a população a possibilidade de demitir com o recall de mandato. Tem que ter o recall junto, tá? O voto distrital, ele faz com que o eleitor, o candidato, ele tenha que uma área muito pequena para ele fazer campanha. As campanhas se tornam tremendamente mais baratas. Uma pessoa sem o fundo eleitoral consegue concorrer com um cara que tem o fundo eleitoral. Cara, isso é change game. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Como o distrito é pequeno e ele é delimitado, tá? Existem algumas regras do voto distrital, como a pessoa tem que ser moradora do distrito para ser candidato do distrito. Então hoje o coronel lá na região, ele é dono de todo o município. Com o voto distrital puro ou misto, você zoneando o município, ele não consegue ser o dono de todo o município. Ele pode ter alguns pedaços e outros não. Hoje é muito fácil o cara ser o coronel do município, mas com distrital não. É muito mais difícil. Ele vai ter que lutar por cada pedaço. E outra coisa, como existem os mecanismos de performance, se ele não performar e entregar um bom governo, cara, ele pode ser demitido pela população. Ah, mas o coronel não vai ser demitido, o pessoal não vai, ele vai fazer o abaixo-assinado e ele vai matar as pessoas. Aí tem intervenção externa. Então, hoje tá fácil para política. Você tem que perguntar o seguinte: isso é bom ou é ruim? Não pergunta pro palhaço. Pergunta pro coronel da região. Coronel, você que é o dono da região aqui há 100 e tantos anos, tua família domina isso aqui, você quer voto distrital aqui na sua região? Ele vai falar não. Só por isso você vai lá e vota sim, entendeu? Porque se a classe política regional tivesse defendendo o voto distrital, você estaria preocupado. Falou, pô, tem alguma coisa aqui que favorece essa turma. Estão loucos? Lembra? Surge em Brasília com o Mota e com o Centrão, porque eles estão vendo que vão perder poder. Nas regiões aí do Brasil, onde você tem os grandes municípios, você imagina no Rio de Janeiro. Você tem lá o prefeito mandando na cidade inteira. O partido distrital, meu querido, ele tem que conquistar cada pedacinho, cara. Que são autônomos e são independentes. Tem outras regras do distrital que são muito relevantes, tem que ficar de olho nesse projeto. Que é o seguinte: a arrecadação de imposto do distrito fica no distrito. As coisas feitas no distrito são feitas com os impostos arrecadados do distrito. O distrito passa a ter orçamento. Então tem distritos hoje que são absolutamente abandonados pelos prefeitos. Passa 4 anos, 8 anos, 12 anos, ele não faz nada naquele distrito. Então o distrital, ele é muito mais do que apenas votar. Ele traz um monte de características que fazem com que aquele político fisiológico não goste. Então, o grande teste do voto distrital é você chegar pro cara que é dono da região e perguntar para ele se ele quer adotar. Ele vai olhar e vai falar: isso me prejudica. Não. Você concorda que aquilo que prejudica o coronel da região talvez seja bom pro povo? Então, só aí já está decidido. Mas o argumento de que o coronelismo lá da cidade será fortalecido, aí eu te pergunto, por quê? Tá fraco hoje? Hoje tá fraco?
Como é que tá aí? Tá fraco hoje, não tá funcionando? O coronel tá largado lá, não manda em nada? E agora ele vai começar a mandar ou hoje já tá esse puteiro? Hoje o cara entra eleito, faz o que quiser, arrebenta com o orçamento da prefeitura. E aí? Ele tem que olhar o projeto do voto distrital. Porque dentro do voto distrital no planeta inteiro, quem decide os gastos do distrito é o povo em votações. Então o fato de você ter... o coronel ganhou a eleição. Tá bom. Agora, cada gasto público, ele precisa de uma eleição local. Você tem o orçamento natural. Que é o orçamento natural, aquele custo fixo, né? Você tem o orçamento natural, que mesmo assim a população pode mudar. Agora, você imagine o coronel que está acostumado, o prefeito está acostumado a fazer o que quiser com o orçamento. Agora tem que pedir bênção para cada coisa nova que ele faz, para cada obra que vai fazer. Então veja como é que é importante tomar conta desse texto. Porque o voto distrital é um conjunto de coisas. Se você deixar a classe política fazer o que quiser, eles transformam o distrital em apenas eleição. E o resto continuar tudo igual. Então o grande ponto é: o certo seria voto distrital puro. O certo seria isso. Não temos. Mas também não temos o parlamento, não temos as prefeituras, não temos as vereanças, não temos nada. Os caras vão entregar metade disso pro povo. Essa é a vantagem, tá bom? Volta lá com a Zanata. Tem que ler o projeto e ver o que está acompanhando o projeto. O projeto está acompanhando só a eleição ou ele carrega tudo que o voto distrital tem? Porque assim, você compra um carro, o carro vem... Não é só a lataria e motor. O carro vem com banco, vem com volante, vem com rádio, vem com ar-condicionado. Uns tem teto solar, tem porta-luva, tem cinto de segurança, tem uma porrada de coisa no carro. Então, o nosso projeto de voto distrital misto é só a fotografia do carro? Ou o nosso voto distrital misto virá com um painel, volante, buzina, banco, virá com tudo que compõe o voto distrital no mundo? Esse é o ponto. Como a nossa política é bem vagabunda, eles vão trabalhar aí no sentido de te entregar o carro sem banco, sem volante, sem painel, sem porra nenhuma. Esse é o ponto da discussão. Então, o sistema proporcional que nós temos hoje é um lixo absoluto. Só 5% do parlamento é vontade popular. Só nesse ponto, o distrital já é vencedor. Tá? Então o argumento de que fortalece o coronelismo regional, puta que pariu. Vai lá nos Estados Unidos e pergunta o que aconteceu nos Estados Unidos. Porque antes, nas eleições, antes do voto distrital americano, tinha um monte de coronel lá. O que houve com os coronéis? O que houve com os Robert Barons americanos? Por que eles desapareceram? Tem um conjunto de ações, além do voto. Entendeu? Então, essa questão, Paulo, ela é muito complexa e é uma baita oportunidade pra gente para ser descartada assim. Vai fortalecer, não quero, não apoio. Não, você não, acho que talvez não saiba como funciona o voto distrital no planeta. Já leu a proposta? Acabou de sair a proposta? Tem que se aprofundar, tem que se aprofundar. Ela é das nossas, é verdade, não tem dúvida. Fiquei surpreso, eu também, com a opinião sobre o assunto, sendo que isso é muito superficial, né? Fortalece o coronelismo. Puta que não tem coronelismo no Brasil? O que falta pro coronel lá do interior que manda na cidade? Que tipo de poder tá faltando pra ele? Você faz o que quiser, pô. E esse o ótimo argumento é falar, deputada, então explica por que os Estados Unidos estão errados. Onde que a Suíça tá errando? Que eles deveriam ter voto proporcional lá, porque ia fortalecer a democracia deles. Esse é o ponto. Valeu, Paulo! Mandou mais R$10,90 aqui, detalhe, ela pensa isso sobre o voto digital puro também, o que eu posso fazer, né? É das nossas, mas tem que dar uma passadinha aí na teoria, né? Visitar, fazer uma viagem. Faz uma viagem, vai lá dar uma olhada lá nos Estados Unidos, dá uma chegada lá. Entra na Ballotpedia, e lá tem um calendário com todas as eleições americanas. Vai lá dar uma olhada ao vivo como é que funciona o distrital e traz e melhora o projeto. Isso aí é o dever de casa que tem que fazer. Traz e melhora o projeto. O fato da pessoa ser parlamentar não a transforma num cientista político.
Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. O fato de você ser um político não te transforma num cientista político. Você não sabe a evolução das leis, dos direitos. Você não sabe a história de cada país, como que tudo foi construído, como é que surgiu um habeas corpus, como é que surgiu o direito de defesa, como é que surgiu um inquérito, como é que surgiu um processo judicial, como é que surgiu isso dentro da história, como é que surgiram eleições, como é que foram as eleições, como é que foi a primeira eleição no Brasil nos anos de 1500 lá em São Vicente, como é que aconteceu, como é que eram as ordenações filipinas, depois as manuelinas, como é que eles tratavam o processo eleitoral, como é que era escolhido o eleitor da vila. Isso é tudo uma cultura política mundial que te ajuda a entender, né, desde a Magna Carta até a proposta aqui do voto distrital misto no Brasil. É uma cultura para você entender como é a medicina, como é a engenharia. Então você tem que entender como que aquilo evoluiu até aquele ponto. Porque esse pensamento de rejeição, não funciona, não funciona, não funciona, isso está na origem das jabuticabas brasileiras. O que está nos Estados Unidos não funciona aqui, na Suíça, vamos fazer o modelo brasileiro. E faz uma merda que afunda a gente mais 30 anos. Porque essa, não estou falando da deputada, né? Eu digo no geral, a classe política brasileira carrega essa soberba. O Brasil tem isso, né? O Olavo já falava disso. Aqui no Brasil, a ausência de conhecimento vira um tipo de argumento. Nunca ouvi falar disso. É o argumento que o cara fala. Então, o cara se torna o parâmetro da realidade, né? Se ele nunca ouviu falar sobre a coisa, aquela coisa não funciona nem existe. Se ele não sabe como é que funciona, então provavelmente aquilo não funciona, não existe. A Bela falando, aqui é comandado por coronéis desde 1857, São Paulo. Tá aí. Fábio Danilo Romano falando no cinquentão, obrigado meu querido, boa lá, pelo voto distrital misto com recall de mandato. Então vejam, o mais importante nesse momento é ficar atento ao texto desse projeto para que ele venha com todas as virtudes do voto distrital. Se você deixar na mão do Mota, na mão do PT, na mão do Pacheco, vai sair a pior opção para o Brasil, sem dúvida alguma. A pior opção, vão manobrar de um jeito que seja o que mais favoreça eles. Beleza? Beleza, beleza.